Se a gente não imagina onde a gente quer chegar, como zarpar? Para onde zarpar? Né? Para onde? É para cá, é para cá, é para cá? Porque essa ideia de que não, eu vou andando e aí depois a gente vê, mas e se eu estiver indo na direção errada? Talvez eu não devesse nem ter começado, talvez fosse pro outro lado. Como é que você acha que vai ser a escola do futuro? Complicado, hein? Boa pergunta. A escola daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos vai estar bombando. Escola do futuro. Nós somos uma sociedade, aí eu tô falando de todo o mundo ocidental contemporâneo, que relega os sonhos para a lata do lixo. Pra mim, esse já é o futuro. Eu gostaria que fosse uma comunidade de aprendizagem. Você tem que sonhar grande. O sonho é uma espécie de oráculo probabilístico. Com base no ontem, como é que deve ser amanhã? É probabilístico, porque você não tem como prever de fato. Não é uma certeza, mas é uma hipótese sobre o amanhã. Provavelmente vai ser muito melhor, entendeu? Depende do caminho que a gente tomar. Em toda a antiguidade, não se colhia, não se plantava, não se ia à guerra, não se fazia a paz, não se casava, não se divorciava, nada sem consultar os sonhos. Os sonhos eram um oráculo para os governantes. Escola do século XIX, professor do século XX e aluno do século XXI. Eu acho que a maneira como ela existe hoje não dá conta da complexidade que o ser humano é hoje. Escola do futuro, eu acho que é um futuro sem escola. Sem sala de aula, primeira questão. Boa parte do que a gente faz durante o dia é planejar o futuro com base no passado. Você está o tempo todo fazendo simulações do que você vai fazer daqui a meia hora, uma hora. O tempo todo, sem parar. É uma atividade constante que ocorre em paralelo com as suas atividades, digamos, do presente. É como se você estivesse sonhando acordado o tempo todo. Eu acho que isso veio do sono REM, acho que isso veio do sonho mesmo, da noite, que veio invadindo a vigília nos últimos 100 mil anos. Nossos ancestrais foram aprendendo a ter essa capacidade de imaginação. Por muitas vezes as pessoas chegam aqui, mas que escola linda. Eu sonhei isso. Foi eu que sonhei, foi eu que criei, foi eu que quis. Eu vou lutar, eu quero uma escola bonita, uma escola de qualidade. Tem um exemplo de um professor que me diz, numa escola pública, ele me diz que ele estava dando aula e um aluno chegou e disse para ele, um aluno que sentava atrás, aquele que mal aparecia, e falou assim, ele colocou uma professora de matemática, ele coloca uma fórmula no quadro e o aluno diz, essa fórmula é ridícula, absurda, é velha, professor, tá usando essa coisa velha? Aí ele, vem, meu gênio, vem mostrar, um professor legal, né? Vem mostrar a sua genialidade. E o garoto foi no quadro e mostrou outra fórmula totalmente coerente, deduziu, resolveu o problema. E ele ficou sem saber o que dizer. Ele falou, volta com sua genialidade, que amanhã a gente discute isso. Ele disse, pra você ganhar tempo, ele me disse. E fui procurar saber o que era aquilo. Então, nos amigos dele, professores, ele não conseguiu a resposta. Ele teve que procurar pós-doutores para poder encontrar. E ele descobriu que era realmente algo inovador, que era concreto e que esse garoto não gostava de nada. Não gostava de português, não gostava de história, mas ele adorava matemática. E ele fazia parte de uma rede social que discutia matemática e foi nessa rede social que ele aprendeu. A minha geração foi para a escola, né? Eu sou uma mulher de 58 anos, então eu fui para a escola no início dos anos 60. Nós tínhamos informações na escola. A escola era o espaço da gente ter informação. Hoje, essas crianças, elas estão no mundo que chove informação em cima delas. Seja o Google, tem informação de tudo que é lado. A função da escola muda um pouco. Ela tem que ensinar as crianças a entender informação, a depurar a informação, a interpretar a informação. Então, o lugar que passava informação para o lugar que trata a informação. Então, se professor se coloca como detentor de um saber, apenas nas aulas expositivas, esse professor ele tende a, em muito pouco tempo, estar num nível de defasagem muito grande em relação à educação do futuro. O melhor professor que nós teremos no futuro é o professor que vai se parecer muito com seus alunos. Quanto mais distante do perfil dos seus alunos, pior é o professor. O professor, na escola do futuro, ele não vai estar passando informação,
ele vai estar recebendo informação junto com os alunos e vai estar orientando os alunos individualmente na maneira que aquele aluno ele tenha maior facilidade de receber aquela informação. Acho que a gente tem uma tecnologia muito, muito eficiente, sabe, que vai poder até desafogar um pouco a ocupação do professor de ser o portador e o transmissor de informação. Acho que o professor pode ter um papel muito mais interessante, muito mais prazeroso. Ele pode estar junto com os alunos, ajudando eles a aprender de uma forma muito mais individualizada e eficiente. Imagina que, às vezes, eu estou com o celular e tenho uma dúvida qualquer, às vezes estou no táxi, em qualquer lugar, entro e aprendo naquele momento ali e guardo o meu celular. Mas eu sou pesquisadora, eu aprendo todos os segundos da minha vida. Qualquer coisa que eu tenho dúvida hoje, eu tenho vários professores à minha disposição, né? E vou lá e pergunto. Mas eu sou uma pesquisadora. Imagina se todos fôssemos pesquisadores. Se me der 10 minutos, eu respondo qualquer coisa que você quiser, porque eu sei usar, eu sei pesquisar. Hoje eles têm celular melhores do que os nossos. Está lá a apostila baixada no celular. Aí alguns já têm tablet, já trazem um tablet. Eu vi gente aí colocando fatos jornalísticos no meio da redação. Isso é maravilhoso. Quando houve, né, esse advento do celular, eu também cometi meus erros, eu bati muito de cara, tentei proibir, tentei mandar guardar, mas não adianta. Eles colocam o celular embaixo da mesa e começam a usar, né? E como eu comentei, eu sou deficiente visual, então eles sabem que eu não vejo. Então parece que quanto mais você proíbe, mais gosto eles têm de fazer qualquer outra atividade no celular que não seja pedagógica. O celular, por exemplo, ele é uma ferramenta, é uma presença, é um amigo, é um companheiro ali, que não adianta você dizer assim, tem que desligar o celular, pá. Então, tem que usar isso, tem que incluir isso como esse tipo de comunicação, de torpedo, sabe, como uma maneira de... Tem que surpreender, acho que os jovens têm que sofrer um assalto, sabe, tem que ser surpreendido com esse material que está perto dele. Quando eu permiti a entrada do celular e expliquei, por exemplo, eles não sabiam que você podia colocar atalhos na área de trabalho do celular para o Michaelis, que é um dicionário gratuito, para a própria Wikipedia, há vários aplicativos de tradução, eu também sou professor de inglês na escola, e eles passaram a usar o celular como ferramenta pedagógica, e eu tenho tido muito bons resultados. Tem acesso à informação ali rápida, entendeu? E eles transmitem muito mais informação, é o momento que a gente aprende também, porque eles estão 1000 anos-luz na frente, né, em relação à informática com o professor. Em 2003, se eu passasse, por exemplo, a leitura de um livro que fosse difícil de encontrar, vamos pegar O Senhor das Moscas, de William Golding, que é um clássico da literatura universal. Naquela época, era praticamente impossível eu conseguir passar um livro desses. Hoje, se eu comento esse livro, na aula, eles acharam o livro no celular. Eu adoro tecnologia, sabe? Eu acho que a beleza... Sabe, o Jorge Luis Borges, ele tem uma história maravilhosa que chama O Livro de Areia. No Livro de Areia, cada página que você vira, você entra numa página de um outro livro. E eu lembro de ler esse livro quando menino, né? E ficar imaginando o Livro de Areia, um livro de conhecimento infinito, que cada imagem ela te leva para um outro. São as páginas da internet. Hoje a gente tem o Livro de Areia. Era uma coisa que foi imaginada por Borges no tempo dele. Ele achava que aquilo era uma proposição metafísica absurda. E a gente tem isso hoje. Por que não? É maravilhoso sentar na frente do computador e sentir que você pode aprender o que você quiser. É lindo. Você tem algum sonho na sua vida? Aham. Você pode contar pra gente qual é o seu sonho? Me formar em engenharia da tecnologia. Engenharia da tecnologia? Então hoje há essa questão, né, é uma grande discussão que está aí, se os professores vão ser substituídos pela tecnologia, que não sei o quê, essa coisa toda. Eu falo, não, hoje você tem um negócio chamado as TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação. Então aí, um montão. Só tique sozinha não resolve nada. Tique, né, muita tique sozinha vai dar tique nervoso, né? Excesso de informação e comunicação. O que a educação faz é transformar cada tique num ataque. Para cada tecnologia de informação e comunicação, tem que gerar uma tecnologia de aprendizado e convivência. Informação o Google tem, mas ele não gera processo educativo. Entendeu?
porque ele não dialoga. Mas eu posso usar ele como instrumento de diálogo. A tecnologia não necessariamente é um componente da qualidade dessa escola do futuro. Ela pode ser um meio. Para mim, mais importante do que ela estar carregada de gadgets, que é o caminho, por exemplo, americano de desenvolvimento do sistema de educação, para mim, ela está muito mais parecida com a da Finlândia, onde o foco está no professor e na capacidade dele tomar decisão e de escolher aquilo que é melhor para cada aluno. É a única profissão que eu saiba que tem o privilégio de todo dia estar com o seu parceiro. O médico encontra de vez em quando com o paciente, o advogado encontra de vez em quando, o padre de vez em quando, o jogador de futebol, não sei o quê, o motorista de ônibus. Mas professor todo dia. Ele pode passar o mundo a limpo quantas vezes ele quiser. O professor nunca foi tão importante na educação como ele é hoje. Nunca. Porque ele hoje tem que ser melhor do que ele sempre foi. Ele tem que ser o produtor e o incentivador de conteúdo. Ele precisa ter capacidade de provocar o outro. Agora, ele pode fazer isso tanto debaixo de um pé de manga, quanto ele pode fazer numa sala toda cheia de ar-condicionado, com todos os computadores. Não é esse equiparado, é ele, né? É ele. Eu lembro que eu achava, muitas vezes, eu gostava da minha escola, das escolas que eu passei, mas às vezes eu achava meio chato, porque tinha muito desses professores que passam a matéria, e aí aquela aula de ciências, é algo você não vê como o seu corpo, ou a aula de história como a sua história. É uma coisa tão fora, é tão outro tempo, é uma data, é uma coisa apartada da vida. Acho que isso atrapalha. Quando o conhecimento é apartado da vida, qual o interesse? O mundo é nosso ponto de partida e ponto de chegada, não são os livros no sentido de livro didático, né? Então é uma escola que veja sentido em passear pelo campo, andar pela cidade, ir aos museus, assistir shows, frequentar as fábricas, as roças, discutir projetos, entendeu? A discussão ambiental, seriamente, a cidadania seriamente e os conhecimentos. A gente tem muita ideia, eu acho caretíssima, por exemplo, de que essa forma disciplinar de organização do conhecimento tem que ser fixa. E a gente vai discutir métodos para resolver este problema. Eu acho que a gente precisa ter a coragem de resolver este problema também. Então, assim, a geografia é um saber enfadonho. Eu acho que é mesmo, né? Do jeito que ela é dada na escola, é mesmo. Agora, se a geografia comparece para discutir problemas do mundo, ela tem um arsenal de possibilidades, e aí é bom que eu interaja com o pessoal da comunicação, interaja com o pessoal da política, com o pessoal da biologia, com o homem comum, né, que está ali trazendo conhecimentos. E a grande transformação que tem que acontecer, a gente vê que esses conteúdos eles são interligados, né, que quem tem mais, às vezes quem tem mais problemas com números, se entender que aquilo é um processo histórico, é onde aquilo está localizado e que aquilo tem um resultado anterior para se chegar àquilo. Então, eu, por exemplo, eu estudei economia, depois eu nunca fui muito boa com matemática pura aplicada, mas, no entanto, eu gosto muito da história de como as ideias foram evoluindo. E as ideias passam também por transformações numéricas. Então, isso, a partir do momento que eu entendi isso, e eu entendi isso com um professor de física, que depois, enfim, que estava ligado ao professor de história. Então, e isso que eu acho legal, assim, quando você não necessariamente é estanque numa matéria, você é técnico em alguma coisa. Infelizmente, eu acho que a nossa formação ela andou muito para esse lado. Assim, eu tenho que passar no vestibular, agora eu tenho que fazer uma boa nota no Enem. E eu acho isso limitador. Tem crescido muito a noção de que você não pode olhar apenas para o que a gente chama das habilidades cognitivas. Elas são importantes, ninguém está desmerecendo. O aluno tem que aprender português, o aluno tem que aprender matemática. Porém, a escola tem um papel muito maior do que ensinar português e matemática. Isso a gente já sabe por intuição, mas quando começam a sair muitos rankings de escolas que medem apenas esse desempenho cognitivo, há uma pressão dos pais, aí eu estou falando de pais, inclusive de classe média, de querer assim, achar que a coisa mais importante é a nota da escola no Enem. Olha, a escola não é uma Fórmula 1. Na Fórmula 1, você gira, um ganha e o outro perde. Mas para que um ganhe, o outro tem que perder.
Na educação, não. Todos podem aprender, todos podem ganhar. Então, a lógica do ranking é uma lógica que não é educacional. Quando a escola impulsiona os alunos só para estudar matéria, português, matemática, física, para ter números de melhor escola, não é a melhor escola. Isso não seria a melhor escola, porque seria uma boa escola, uma melhor escola, se ela ensinasse, além disso, as pessoas a serem cidadãos, as pessoas a conhecerem seus direitos e seus deveres. Porque o Brasil não precisa só de números. O Brasil precisa de jovens formados, que nós somos o futuro. Nós precisamos conscientizar esses jovens, precisamos instruir esses jovens na cidadania para nós termos um futuro melhor no Brasil. Uma sociedade mais democrática, sem tanta corrupção como nós tivemos. Antigamente ainda estamos tendo. Dentro da escola você não aprende só ler e escrever. Você aprende a educação, distinguir o lado certo e o errado. A escola ela é uma parte que envolve a vida e a convivência com as pessoas. Que é a solidariedade, a responsabilidade e a autonomia. Mas que eu gosto mais de um desses temas é a solidariedade. Viver esses princípios, autonomia, responsabilidade e solidariedade, é uma ética. Eu me recuso a trabalhar em centro de treinamento. Eu acho que a escola tem um outro tipo de responsabilidade. É conteúdo, sim. Eu vou falar da Grécia, eu vou falar da Revolução Francesa, eu vou falar da Guerra do Sarrá, vou falar. Mas eu vou falar também da questão da mulher, eu vou falar também da questão do respeito ao próximo, eu vou falar da formação política. Você sabe o que é ética? Ética. Eu acho que é o que a gente querer o melhor de outra pessoa, a gente querer ajudar. Valores morais ou éticos são complexos. Não é à toa que moral e ética é objeto de discussão da filosofia há mais de 2000 anos. Ética. Eu acho que é um conjunto de... eu creio que é um conjunto de leis que regulam qualquer profissão e, às vezes, que na política, na religião, é esse conjunto de leis que regem, que fazem a estrutura, dão a estrutura. Está certo? Então, uma comissão de ética para ver se um deputado não infringiu determinadas regras ou até determinados princípios. Agora, ética, já que nós temos a palavra ética, em vez de colocá-la como sinônimos de moral, podemos lhe dar um outro sentido que existe historicamente. Não vou inventar absolutamente nada aqui. A ética é outra pergunta. Que vida eu quero viver? Ou seja, o que é uma vida que vale a pena ser vivida? Esses caras que botam fogo em índio, eles estudaram em ótimas escolas, com o IDEB lá em cima, que passam no vestibular em universidades públicas e vai para o exterior e sabe 5 línguas. Mas Botafogo encara na rua. Esse cara frequentou a escola, esse cara frequentou o centro de treinamento para vestibular, não frequentou a minha escola. Em geral, a maioria das escolas hoje não trabalha valores, não trabalha essa questão, entendeu? Vai falar de paz depois que houve violência, vai falar de propriedade privada depois do roubo, vai falar da verdade depois da mentira, mas não tem um. Os valores não estão. Então, às vezes, eles estão no folder. Né? Aqui nós fazemos, né? Criamos cidadãos, educamos cidadãos. Mas você vai perguntar qual que é a estratégia para estudar, para realmente você formar cidadãos? Não está clara. E a escola acabou privilegiando historicamente todo esse campo de habilidades cognitivas, só que o mundo está precisando de mais do que isso. O mundo está precisando de habilidades como cooperação, como tolerância, como capacidade de cooperar, trabalhar em equipe para alcançar resultados. Afinal de contas, a educação olha para a formação de uma pessoa, né? De uma pessoa na sua integralidade, de uma pessoa que está na sociedade, que vai se integrar dali a algum tempo como profissional, que vai virar pai, que vai virar mãe. Então, sabe, essa pessoa que precisa ser olhada pela escola. Isso não é discurso para deixar de lado as aprendizagens da ler, escrever bem, aprender matemática. A escola ela tem que fazer um trabalho que promova esses 2 princípios, né? Tanto o princípio do conhecimento intelectual das crianças, como os próprios valores. E que o princípio intelectual e que as aprendizagens possam ir também contribuindo nessa perspectiva dos valores morais, né? Enfim. Não se fala em desenvolvimento integral, em cidadania com gente analfabeta, não, de jeito nenhum.
Escolas boas que eu visitei, a impressão que eu tenho é que, assim, nada é por acaso. Eu lembro de uma escola que eu visitei no CIEP 1º de Maio, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, um CIEP super bem avaliado, mas que você chega na escola, é uma escola numa área conflagrada, do lado dela tem uma escola pública caindo aos pedaços, na entrada da escola tem girassóis de plástico. Aqueles girassóis de plástico só não podiam ser girassóis de verdade porque senão dava infiltração na escola, ela me explicou depois. Mas ela olhou para mim e falou, tá vendo isso aqui? Isso não é por acaso. A gente colocou esse girassol aqui porque a gente quer que os alunos cheguem aqui e já sintam que esse ambiente é diferente do que eles estão vindo de casa. Os livros não ficam na biblioteca, os livros ficam no corredor, porque a gente quer que os alunos peguem, que os pais peguem. Nada é por acaso. Então, assim, as boas escolas têm elas pensam na educação em tudo. As escolas sabem exatamente o que fazer, as boas escolas. E de maneira muito diferente. Você encontra uma escola no Piauí que encontrou um modo de funcionar próprio, que é incrível, dá super certo, e as crianças aprendem. Existe no Rio Grande do Sul outra que usa outro modelo, totalmente diferente da do Piauí, e que dá certo, e que funciona. Mas tem no Tocantins uma outra. Não tem nenhum intelectual que pode sentar, por mais genial que seja, e dizer eu sei a saída para a educação brasileira. Porque não tem uma saída, são muitas. Né? Então, é assim que eu faço o diagnóstico, não só da educação, mas da sociedade. Tudo está no chão, algumas coisas muito interessantes começam a brotar de modo novo, inovador, corajoso. Quem fez essa dívida na educação brasileira é um processo histórico de dezenas de anos. Nós temos que resolver essa dívida. Apesar das dificuldades, eu prefiro desatar os braços e botar a mão na massa. Precisa ter coragem. Acho que a gente tem que ter muita coragem. Se você quer melhorar de vida, se você quer melhorar, você tem que pôr em prática o que você sabe. Se cada um fizesse a sua parte, com certeza o todo iria melhorar. Aí a gente tem uma pequena revolução que vai dar frutos em, sei lá, 10, 15 anos. Qual é a diferença de um colégio público desse para um colégio particular? Uma escola pública pode ser de qualidade, pode ter resultados satisfatórios e os meninos podem dar continuidade a seus estudos com tranquilidade. A gente tem prova disso. Essa escola aqui não é que ela é precária porque ela é precária. Ela é precária porque nós fizemos a escola assim. Então, se nós dermos uma outra função para a escola, ela vai ter outras coisas aí, né? Vai ter o que a gente disser que a escola tem que ter. Só vai ser possível se a gente olhar para o espelho e disser, nós somos assim. A gente olha para a escola pública e nós somos aquilo ali.